Amém. Quem está feliz com Jesus aqui? Oh, glória! Aleluia! É muito bom retornar depois de um período de descanso. Depois de um período de descanso, é muito bom retornar, reencontrar os irmãos e também compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração nessas últimas semanas. Confesso a vocês que foram dias de mesclado, um pouco de descanso, mas ao mesmo tempo sem baixar a guarda. Eu procuro sempre tomar esse cuidado e oriento a minha família quando nós vamos sair de férias, não baixa a guarda. Porque nós, irmãos, que estamos na linha de frente de combate, nós sempre estamos na mira do inimigo, mas o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos protege, nos abençoa, e é muito bom estar de volta com vocês. Esse vídeo que foi passado e que será passado ao longo desse ano, todos os domingos, nós vamos passar esse vídeo no intuito, com o objetivo de fato, irmãos, nos encorajar, de fato nos impulsionar, porque a história que Deus começou, ela ainda não terminou. A história, ela está em pleno desenvolvimento. E o que é mais legal, você e eu, preste atenção, você e eu fomos chamados por Deus e fazemos parte dessa história. Amém? E a história não terminou, nós estamos juntos, Deus nos chamou, Deus nos alcançou, e nessas semanas seguintes, vou iniciar hoje uma série de mensagens sobre esse tema, Holiness 100 anos, gratidão. Será que você pode repetir comigo? Vamos lá, Holiness 100 anos, gratidão, identidade e missão. Amém. Gratidão, na realidade, são 3 temas em um. Percebeu? Gratidão é um tema, identidade é outro e missão é um outro tema. Então eu tenho o desafio e ao mesmo tempo a alegria de partilhar com vocês ao longo dessas semanas um pouco dessa história linda que Deus começou e que eu e você fazemos parte. Então, nessa noite, eu quero iniciar essa série de mensagens com o tema gratidão. E esse ano, irmãos, nós vamos ver 2 textos. Eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no primeiro texto, Lucas capítulo 17, versos 11 ao 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 ao 19. Eu vou fazer a leitura na NVI daqui a pouco, no momento certo, e peço que os irmãos, por favor, acompanhem cada um na sua Bíblia. Esse ano, de maneira mais atenciosa e encorajadora, nós somos convidados a olhar com gratidão. Lucas 17, 11 ao 19. Lucas 17, 11 ao 19. Olhar com gratidão, irmãos, para a linda história que Deus começou a escrever através da Igreja Holiness no Brasil. E essa história, como o Ayrton disse, o vídeo nos lembra, vai completar agora em julho. Obrigado, dona Lígia. Dia 15 de julho é o dia que nós comemoramos o início da missão Holiness no Brasil. Nós comemoraremos 100 anos de história. Pois é, foi no dia 15 de julho de 1925 que o pastor Takeo Monobe desembarcou no Porto de Santos, e ele foi nomeado, quando nós estudamos um pouco da história da Igreja Holiness, ele foi nomeado pelo Departamento Sul-Americano da Igreja Holiness do Japão, para vir ao Brasil com a missão de trabalhar com os imigrantes japoneses que embarcavam aqui para o Ocidente em busca de uma nova vida, de condições de vida melhor.
E quando nós estudamos a história, eu principalmente como pastor, como cooperador, como ministro da palavra de Deus, eu me sinto assim muito encorajado quando eu estudo um pouco da história da Igreja Hollins e desses pioneiros que nos antecederam, porque ele veio ao Brasil, olha só, sem garantia financeira, sem garantia de sustento nenhum. Ele deixa sua esposa, a senhora Sayoko Monobe, lá no Japão, e vem para o Brasil, com a missão de evangelizar os japoneses que estavam vindo para o Ocidente em busca de vidas melhores. E ele, irmãos, é interessante porque ele começou o seu trabalho de visitação e evangelização pelo estado de São Paulo. No interior, em algumas colônias japonesas, no interior do estado de São Paulo, e olha só, ele ensinava os filhos dos imigrantes a língua japonesa, e muitas vezes, isso aqui me chama muito a atenção, muitas vezes ele lavava os pés sujos dessas crianças e cortava o cabelo delas. Além de tudo, ele era evangelizador, evangelista, e também era cabeleireiro, era professor de língua japonesa. Tudo isso para quê? Para de alguma maneira, continuar propagando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. Isso é lindo, não é? E quando eu olho para essa história, irmãos, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, é que eu me lembro que na nossa veia corre o sangue da evangelização. Será que você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Olha para ela e fala assim: na sua veia, meu irmão, corre o sangue da evangelização. A evangelização, irmãos, faz parte da raiz, da história, da essência da Igreja Hollins no Brasil. E quando eu for falar de identidade, certamente eu tocarei nesse tema, nesse ponto. Porque se tem uma coisa que nós como igreja não podemos nos esquecer, é que nós estamos passando, lembra ali do vídeo, nós estamos passando bastão de mão em mão. É de geração em geração que a palavra de Deus precisa continuar sendo proclamada. Por quê? Porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo continua ministrando nos corações. É através da palavra viva, do Evangelho vivo, que o Espírito Santo continua tocando nos corações, alcançando, libertando e salvando vidas. E é por isso, irmãos, que nós não podemos nos calar e nós não podemos perder essa essência da nossa história. E você faz parte disso. Uma outra característica que eu selecionei, que me chama muito a atenção, foi no início do movimento, lá em 1901. Em 1901, quantos aqui eram nascidos? Levanta a mão. Ô pastor, que isso? Ninguém. Mas começou olha só, em 1901, iniciado pelo bispo Juji Nakada. Aqueles que leram um pouquinho da história da Igreja Hollins vai se lembrar desse nome, um nome importante nessa história. E também pelo missionário Charles Calman. O que eles faziam, irmãos? Eu tentei fazer as contas, presta atenção, eu tentei fazer as contas em casa, aquilo me inculcou, essas contas me inculcou de um jeito, porque eles realizaram, olha só, 3.500 noites contínuas de cultos evangelísticos. O que isso significa? Que eram cultos destinados, ou seja, cultos cujo objetivo era alcançar vidas, era proclamar o Evangelho, uma mensagem precisa, que atingisse o público ouvinte, e que essas pessoas fossem salvas por Deus. E aí eu tentei fazer as contas, vamos lá, se um ano tem 365 dias, quantos anos dá 3.500 noites? E eu fiquei pensando nisso, isso me inculcou.
Mas ao mesmo tempo, isso gerou no meu coração, irmãos, um encorajamento, uma chama de encorajamento veio no meu coração, porque eu fiquei pensando, se foi contínuo, eles se reuniram todas as noites, olha só, todas as noites do ano, durante aproximadamente 10 anos. Passa um pouquinho, se você fizer as contas, vai dar 3.600 e alguma coisinha. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é impressionante. Isso mostra para mim, irmãos, o mover do Espírito. Presta atenção no que você vai ouvir agora. O mover do Espírito na sua igreja. O mover do Espírito, a chama, lembra aquela chama que aparece em cima, aquela chama de fogo em cima da cabeça daquelas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, lá em Atos capítulo 2, e eles foram cheios do Espírito? Aquela chama foi uma manifestação da presença do Espírito, e eu fiquei pensando que isso foi um mover do Espírito no coração, não só do Jude Nakada e do Charles, mas a partir deles, isso foi inflamando a igreja, e atingiu você e eu, atingiu cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso, irmãos, que nós fazemos parte dessa história. Amém? Que coisa linda, que coisa linda. E enquanto eu estava pensando também nisso, algumas perguntas surgiram. E essas perguntas, eu confesso para vocês que elas me provocaram ainda mais, provocaram uma reflexão ainda mais intensa, levando-me a compreender, especialmente à luz da Bíblia, uma pergunta que eu vou lançar para você agora. Qual é, e o vídeo reforçou isso agora no começo, qual é a responsabilidade e o compromisso que cada um de nós temos na continuação dessa história? Esses dias, irmãos, essas semanas, esse ano, de maneira específica, o ano do centenário, é um ano que nós precisamos parar e levar essa reflexão a sério. Qual é a responsabilidade? Qual é o compromisso que cada um de nós, estou olhando para você enquanto eu falo, cada um de nós temos na continuação dessa história? O que queima no seu coração quando você olha para a história da Igreja Holiness no Brasil, que vai completar 100 anos? O que queima no seu coração? E outras perguntas a partir daí vão surgindo. Por que nós estamos aqui, irmãos? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? Quais são as responsabilidades que Deus delegou a nós, a cada um de nós que fazemos parte dessa história? E a partir daí, foi eu abrindo o horizonte, para que eu pensasse em algumas coisas, mas nessa noite, eu quero começar com o tema gratidão. E a pergunta que fica nesse início é, afinal, o que é gratidão? Será que a gratidão está ligada somente às ações de Deus no passado? Certamente que não. Não é? Certamente que não. Nós devemos, irmãos, ser gratos. E eu quero trabalhar 2 aspectos. Pode passar mais um slide, por gentileza, Davi? Eu quero trabalhar 2 aspectos dessa gratidão. Mas antes disso, eu quero só mencionar aqui que nós, irmãos, devemos ser gratos pelos pioneiros que ouviram a voz do Espírito Santo. Ouviram a voz do Espírito Santo com sensibilidade. Mas aqui tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês: não adianta
Lá em casa eu faço esse exercício direto. Pergunto, o que o Espírito Santo falou com você essa semana? Você tem ouvido a voz dele? Porque ouvir a voz de Deus, irmãos, é importante, sim ou não? Sim, é importante. Mas ouvir a voz de Deus e obedecer é mais importante ainda. E quando eu olho para a história, o que me encoraja e o que me impulsiona a seguir em frente, irmãos, é que esses pioneiros, eles foram sensíveis à voz do Espírito. E se você perguntar para mim hoje, pastor, qual é olha só, presta atenção, qual é um dos maiores desafios da igreja? Eu respondo para você que um dos maiores desafios da igreja hoje, irmãos, é ouvir a voz do Espírito Santo com sensibilidade e seguir a sua direção. É ouvir a voz de Deus. E eles ouviram com sensibilidade e obedeceram. O que eles fizeram? Eles se lançaram no campo. E se tem uma atitude que demonstra o nosso amor por Deus, sabe o que é? É quando de fato nós obedecemos o seu chamado. Eles se lançaram no campo, irmãos. Passaram muitas, eu estou resumindo aqui a história por causa do tempo. Passaram muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, o pastor Takeo Monobe ficava longos dias em viagem. E naquele tempo não tinha a comodidade e a praticidade que se tem hoje. Ele viajava muitas vezes no lombo de um cavalo. Ele viajava muitas vezes a pé. Para que a obra de Deus continuasse, para que a missão de Deus, ela não parasse. Então nós devemos ser gratos, irmãos, por esses homens, por essas mulheres, que se lançaram no campo por obediência, por amor a Deus, e também por amor às pessoas. Pessoas perdidas no mundo sem Cristo. Esses dias eu estava passeando de carro com a minha família, passamos num determinado barzinho na frente de um determinado bar, e a quantidade de pessoas naquele lugar me chamou a atenção. E eu olhei para aquelas pessoas, tinha bastante carro na frente, eu fui bem devagarzinho, e enquanto eu dirigia devagar, eu olhava para aquelas pessoas e pensava, meu Deus, e eu fiz esse comentário dentro do carro, eu disse, meu Deus, quantas pessoas estão perdidas no mundo. Quantas pessoas, irmãos, carentes, carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós também precisamos olhar para o presente. Olhamos para o passado, vivemos no presente com o olhar aonde? No futuro. Só que olhar para o futuro, irmãos, preste atenção e grave isso. Não significa que nós vamos cruzar os braços no presente e simplesmente esperar o tempo passar. 100, 110, 120, 130, 150, 200 anos. Não é isso. Viver o presente e olhar para o futuro é fazer a obra, é sermos fiéis à obra, à missão de Deus que Ele faz e que Ele delegou a igreja a fazer. E daí nós precisamos muitas vezes, como líderes da igreja, corrigir a percepção dos cristãos ainda hoje. E resgatar textos como, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Lembre o que está escrito lá? Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual é o nosso propósito? Por que nós existimos?
para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Isso é viver o presente, irmãos. É sermos fiéis, corajosos e obedientes, e também, como os nossos irmãos pioneiros, nos lançarmos à obra, movidos pela palavra de Deus. E quando eu estava pensando nisso, um texto da Bíblia saltou ao meu coração. João capítulo 4. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó. Lembra desse texto? Esse texto é fantástico, irmãos. É um dos textos mais sublimes registrados nas Escrituras. E passada a conversa, você vai lembrar do texto, eu vou resumir, vou passar rapidinho por causa do tempo, desculpe. Passada a conversa, os discípulos voltam da cidade, trazendo comida, e quando eles chegam, eles veem Jesus conversando com uma mulher. Isso naquele tempo, naquela cultura, era algo atípico, não acontecia, principalmente em público. E eles então oferecem comida para Jesus. E Jesus responde: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, ele estava dizendo para os discípulos: vocês se satisfazem com pão, com vinho, com pão, com água, alimento físico, mas a minha satisfação, olha que coisa linda, irmãos, é por isso que eu vim, é por isso que o Pai me enviou, é por isso que eu estou aqui, para fazer a sua vontade. E aí termina o texto? Não, não termina o texto. Agora vem uma parte que chama a nossa atenção. Ele continua olhando para os discípulos e diz: olha, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros. Se você trabalhar direitinho o que Jesus disse no texto e no contexto, o que nós lembramos, irmãos? O que essa declaração de Jesus, o que essa afirmação de Jesus para os discípulos tem a ver conosco ainda hoje? Ele disse: olha, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A mulher samaritana havia tido um encontro com Jesus, correu para o seu vilarejo, anunciou Jesus. Logo na sequência do texto, João registra que muitos se converteram, que muitos creram em Jesus através do testemunho da mulher. E é impressionante, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado com o poder da palavra de Deus, e que está à nossa disposição, mas muitas vezes nós não reconhecemos esse poder. Primeiro, era uma mulher. Naquela cultura, irmãos, preste atenção, as mulheres eram desvalorizadas. Elas eram tratadas como gente de subclasse. Para vocês terem uma ideia, elas não eram, juntamente com as crianças, elas não eram nem contadas nos contingentes. E o que acontece depois do encontro dela com Jesus? Ela volta para o seu povoado. Uma mulher. Mas ela volta com uma palavra. E ela anuncia: gente, eu encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias enviado por Deus? E o que o texto diz? Isso é fantástico, irmãos, que muitos creram em Jesus. E a palavra ecoa no meu e no seu coração hoje. Olhem, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. As pessoas estão sedentas, irmãos. Talvez você está pensando no seu lugarzinho: ah, pastor, mas tem gente com coração duro, hein? Tem, eu sei que tem. Mas abra os olhos, perceba ao seu redor,
Perceba ao redor do seu convívio no dia a dia, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas de classe na escola. As pessoas estão sedentas. E nós precisamos, irmãos, anunciar o Evangelho. E nessa ocasião, mais um slide, Davi, por favor. Isso, eu quero trabalhar essas duas ênfases, esses dois aspectos da gratidão. O primeiro é que a gratidão é uma expressão de reconhecimento e de louvor a Deus. Agora vamos ler o texto. Vai lá, Lucas 17, 11 ao 19. Acompanha aí, por gentileza. Lucas 17, 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, preste atenção na narrativa, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, mais ou menos assim, só que sem microfone: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, ficaram o quê? Limpos, purificados. Um deles, tinha 10, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o quê? Samaritano. Olha que interessante. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te curou. Amém. Primeira consideração importante dessa narrativa, irmãos, se volta, olha aí para o texto de novo. Esse é o destaque inicial do texto. Se volta totalmente para o olhar atento de Jesus para aqueles que eram desprezados, para aqueles que eram tratados com humilhação e desprovidos do convívio social, por causa de uma doença. Quando alguém apresentasse, quando nós olhamos no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, capítulo 13, o que nós encontramos ali? Quando alguém apresentasse sinais de doença na pele, era levado ao sacerdote, certo? Examinado pelo sacerdote durante alguns dias, no mínimo 7 dias. Os sacerdotes tinham, parece que eles tinham um protocolo de acompanhamento dessas pessoas doentes. E se o diagnóstico fosse positivo, sabe o que acontecia? Essas pessoas precisariam usar roupas rasgadas. Você gosta de usar roupa rasgada? Gosta? Essa aqui pega as mulheres então, hein? Andaria descabelado. Eu, no meu caso, não ia ter problema. Dá uma olhada. Mas quem tem cabelo ajeitado, as mulheres, um cabelo comprido, arrumado, feito com chapinha, imagina andar descabelado. Precisava cobrir a parte inferior do rosto, cobria tudo, só ficava aparecendo o quê? Ficava aparecendo os olhos, as duas bolinhas do olho, cobria tudo, e saía gritando na multidão: impuro, impuro. Imagine, irmãos, para por um instante, eu não vou entrar aqui para não me perder na mensagem, mas para por um instante. E além disso, desculpa, eu estava esquecendo, viveriam afastados do convívio do vilarejo, do povoado. Eles viveriam fora do acampamento. Imagina por um instante o sofrimento, a humilhação
que essas pessoas enfrentavam no dia a dia. Eu fico pensando, imagina para comer, imagina para usar o banheiro, imagina para beber água, imagine para fazer o processo de higiene normal do dia a dia. Tomar um banho, por exemplo, escovar os dentes, imagina. Mas o que o texto diz? Que eles não passam ou não passaram despercebidos pelo olhar atento e piedoso de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus se importa com a nossa condição e com o nosso sofrimento. Deus se importa, irmãos, com a dor. Deus se importa com o sofrimento das pessoas. Às vezes nós olhamos para esse mundo caótico, não é? Às vezes nós olhamos situações que nós mesmos estamos passando, mas que pessoas lá fora estão passando situações muito, muito piores e terríveis do que a nossa. Nesses últimos meses, esse último ano, esse contexto da guerra no Oriente Médio, quanto sofrimento, quanta dor, quanto choro, quanta humilhação, quantas perdas. E uma das coisas que vinha no meu coração, refletindo ao assistir os telejornais, olhando o cenário destruidor da guerra, eu pensava, meu Deus, quanto sofrimento. Mas tem uma coisa, irmãos, Deus se importa com a condição e com o sofrimento das pessoas. E a segunda consideração recai sobre o samaritano. Olha só, tinha 10, os 10 foram curados, volta um. Lucas não descreve se os outros 9 eram judeus, puro sangue, se eles eram samaritanos, se tinha mulher no meio, se os 10 eram homens, nós não sabemos. Mas o que ele faz questão de registrar é que dos 10, um volta. E este era samaritano. E a reação desse samaritano, irmãos, diante da graça de Deus, nos ensina lições importantes. Primeiro, a graça de Deus abre os nossos olhos para enxergarmos o milagre que Ele realiza na nossa vida. Amém? Você crê nisso? A graça de Deus abre, olha o versículo 15 comigo, dá uma olhada. O texto diz que quando ele viu, quando nós reconhecemos, nós agradecemos, irmãos. A gratidão a Deus brota de dentro de nós a partir do reconhecimento. E quando nós não somos gratos, no fundo, não que isso seja a raiz principal, mas no fundo é porque nós não reconhecemos o que Deus tem feito na nossa vida. E quando eu olho para a história da Igreja Hollins, que vai se completar em 100 anos, esse tema, gratidão, deve, irmãos, queimar dentro do meu, do seu e dos nossos corações. E queima a partir de um reconhecimento de que tudo o que aconteceu na história até esse dia é graça de Deus, é bondade dEle, é fidelidade dEle. Amém? A graça de Deus, irmãos, é maior, sempre maior do que as lutas e as enfermidades que nós passamos. E aí, você tem prestado atenção? Você tem visto o agir de Deus na sua vida? E a segunda lição, antes de passar para o segundo aspecto, é que a gratidão, olha que interessante isso, está lá no texto, além de ser uma expressão de louvor a Deus, também é uma forma de testemunho público. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu nunca tinha pensado na gratidão a partir dessa ótica.
até eu estudar esse texto esses dias, eu nunca tinha pensado na gratidão nessa perspectiva. Mas a gratidão, ela além de ser uma expressão de louvor, quando nós agradecemos, nós estamos louvando a Deus. E eu pergunto, tendo a certeza da resposta de vocês, quem aqui entre nós tem motivos para louvar a Deus? Você tem motivos para louvar a Deus? Certamente que todos nós temos, irmãos. A considerar coisas corriqueiras, coisas simples do dia a dia, mas também grandes obras que Deus tem feito na nossa vida. E quando nós vemos, quando os nossos olhos são abertos, nós reconhecemos. E quando nós reconhecemos, nós agradecemos. E a gratidão, ela é uma forma de testemunho público. Olha lá o texto, diz que o samaritano voltou. E eu fico imaginando, irmãos, quando eu leio, eu tento, com a minha mente limitada, humana, eu tento entrar no texto, fazer parte da história do texto. E eu fico pensando, irmãos, a alegria, a explosão de alegria de alguém que vivia afastado do acampamento, lembra? Humilhado. O que o texto diz? Eles se aproximam de Jesus para pedir a cura ou não? Não. O texto diz que de longe eles gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E agora ele mesmo, curado, pode voltar ao acampamento. Mas quando ele volta, irmãos, preste atenção nisso, ele volta com o coração explodindo de gratidão. E aí o que acontece? A gratidão dele se transforma no quê? Num testemunho público. As pessoas do vilarejo ouvem e vê o que Deus fez na vida daquele homem. Louvado seja Deus. Glórias, aleluia. A gratidão tem sido um testemunho público nos seus lábios. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem feito nessa igreja ao longo desses anos, irmãos. Aquilo que Deus ainda fará em nós, entre nós e através de nós, será que isso é fruto de lábios que testemunham a graça de Deus? Ou nós somos daqueles que só olhamos para as dificuldades, não reconhecemos, viramos as costas para Deus e vamos embora, sem perceber que mesmo em meio às lutas, sem perceber que mesmo em meio aos desafios enormes que nós temos pela frente, irmãos, Deus tem operado a sua graça no nosso meio. Amém? Aleluia. E o segundo aspecto da gratidão que eu quero deixar com vocês essa noite, caminhando para a conclusão, é que a gratidão, está ali o segundo ponto, é uma linguagem da fé. Olha para a pessoa que está do seu lado, não deixa ela cochilar não. Fala assim para ela, ó, a gratidão é uma linguagem da fé. Isso. Precisaram devagar, só dá um tique, dá um toquinho, deixa eu dormir não. A gratidão, irmãos, é uma linguagem da fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós somos gratos, nós estamos exercendo fé. E o maior exemplo disso, sabe quem foi? E continua sendo o Senhor Jesus. Ele é o nosso Jesus, irmãos. Durante o seu ministério público, ele exercitou a gratidão como uma linguagem da fé. Quer ver um texto? Abre comigo, João capítulo 11. Vai um pouquinho para frente, Evangelho de João.
capítulo 11. Alguém com a voz de locutor, uma voz assim bem radiante, forte, por favor, mas bem mais forte do que a minha, pode se levantar e ler esse texto para nós? João 11, versos 38 até o 44. Vai lá, por gentileza. João 11, 38 ao 44. Amém. Obrigado, Guilherme. Olha só que texto extraordinário. Primeiro, que ressuscitar um morto já fazia 4 dias é uma obra que só Deus pode fazer. É ou não é? Mas a primeira lição que eu tiro daqui, eu quero te encorajar com essa lição, é que Jesus nos ensina a olhar para onde? Olha para cima. O teto aqui está barrando um pouco a gente, né? Mas olha para cima. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Impressionante, não é? O texto diz que ele olha para cima. E eu fiquei pensando, irmãos, o que é isso? Qual é a lição que eu aprendo com Jesus de olhar para cima? É que quando nós olhamos para cima, nós lembramos que lá no céu tem um trono. E esse trono está ocupado por Deus. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que Jesus se dirige a Ele como Pai. Pai. Olhando para o céu, Pai, graças eu te dou. Vou falar disso daqui a pouco. Porque o Senhor sempre me... Sabe qual é uma das melhores qualidades de Deus na figura de um Pai perfeito? É que Ele nos ouve. Isso é fantástico, irmãos. Sabe por quê? Porque no mundo atual que nós vivemos, as pessoas estão perturbadas e carentes de alguém que sente ao lado delas, sabe para quê? Para ouvi-las. É outro exercício que eu faço em casa com certa frequência. Pelo menos eu tento. Sento do lado, quero te ouvir. Tem alguma coisa a dizer? Irmãos, as pessoas estão adoecidas. E o remédio que elas precisam é alguém, companheiro, ao seu lado, que possa ouvir os seus anseios, as suas dores, as suas angústias e as suas aflições. E o que Jesus diz? Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Uma das qualidades de Deus como Pai é que Ele está à disposição para te ouvir. Esse Deus, irmãos, que conhece, que está no seu trono,
mas que se envolve com o nosso cotidiano, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos no dia a dia. Deus não é uma figura distante, sentado no trono, como muitas vezes as crianças aprendem, com os pais, com os avós, e depois na escola dominical. Ainda bem que tem escola dominical, que os professores precisam corrigir. Deus não é um senhor barbudo, carrancudo, sentado no trono, com um tridente na mão, esperando para nos castigar. Mas Jesus, preste atenção, se dirige a Ele como Pai. Pai, eu te dou graças, o Senhor sempre me ouve. E eu pergunto para você essa noite, quais são os seus anseios? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? Qual é a sua aflição, a sua angústia? O que aperta o seu peito? Deus é o Pai que quer ouvir o seu clamor. Deus, que por nos amar, manifestou seu grande amor por nós, enviando o seu Filho ao mundo. E aquele texto que nós decoramos na escola dominical, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo naquele contexto, João está se referindo, quando ele registra, ele está se referindo às pessoas. Deus amou o ser humano, e continua amando de tal maneira, irmãos, que Ele deu o seu Filho unigênito. Esse versículo é poderoso, essa realidade ela é poderosa, quando nós reconhecemos que nós carecemos do amor de Deus. Ele amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para nos resgatar das trevas, para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar da lama, para nos dar uma nova vida, uma vida que tenha sentido e significado, para nos dar uma nova identidade, para escrever em nós e através de nós uma linda história. Deus, olha aqui que o salmista lá no Salmo 145, verso 18 nos lembra que esse Deus está perto de todos. Deus não está perto só de você, de mim, de nós que fazemos parte dessa comunidade, irmãos. Deus está perto de todos. De todos os que o invocam com sinceridade. E a segunda lição, eu quero fechar com isso e partir para o encerramento, é que a gratidão precedeu o milagre. Jesus, antes de dar a ordem para Lázaro sair do sepulcro, o que ele faz? Ele agradece. Deixa eu contar um testemunho rapidinho para vocês, resumido. Irmãos, é impressionante quando nós agradecemos. Eu tenho vivenciado isso na minha vida nessas últimas semanas. Existem algumas situações que fogem do meu controle. Sabe o que eu tenho aprendido com a Bíblia? Agradecer. Irmãos, é impressionante. Quando eu agradeço, as coisas vão acontecendo. Parece que a gratidão ela é um gatilho, um start, que move a mão de Deus a nosso favor. E olha aqui que o texto diz, antes de dar a ordem para Lázaro sair do sepulcro, Jesus olha para o céu e agradece. E depois da gratidão, então ele ordena que Lázaro saísse do sepulcro. A gratidão é uma linguagem da fé. Amém? Que a gente possa exercitar isso. E por último, irmãos, eu quero fechar. Pode dar mais um enter, por favor. Isso.
Eu quero concluir afirmando isso que está escrito ali na primeira linha: a história não acabou. Amém? A história não acabou, irmãos. Pelo contrário, ela continua em pleno desenvolvimento. O reino de Deus não para. O reino não para, irmãos. E tem mais. No reino de Deus, todos os propósitos do Senhor, eles se cumprem. Quer nós estejamos envolvidos ou não, os propósitos de Deus, eles sempre se cumprem. E o agente principal dessa história, sabe quem é? É Deus. Ele é o primeiro e o mais interessado em reconciliar o mundo consigo mesmo. Essa é a missão de Deus, irmãos. Ao enviar Jesus Cristo ao mundo, essa era a intenção de Deus. Reconciliar consigo os homens, resgatar aqueles que estão perdidos, trazê-los de volta para o convívio, para o relacionamento com Deus. E por que isso é tão importante, pastor? Porque longe da presença de Deus, nós estamos mortos. Não há vida, irmãos, não há esperança, não há perspectivas, não há significado. Nós podemos procurar, nós podemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, preste atenção nisso, mas é só a presença do Pai, é só a presença de Deus que dá o pleno significado à essência humana. Mas um lado interessante dessa história que ainda não terminou é que quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós prestamos mais atenção na Bíblia, nós vamos aprender que desde o início da história, Deus não tem trabalhado sozinho. Você já percebeu isso? Mas pastor, nós podemos perguntar, pera lá, mas Deus não precisa de nós. Certo, Ele não precisa, irmãos. A obra que a igreja faz tardiamente ou retardadamente, Deus poderia fazer num piscar de olhos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Gênesis, na narrativa da criação, o que nós vemos ali? Deus trazer a vida com a sua palavra. Haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Deus fazer existir aquilo que não existia pelo poder da sua palavra. Deus não precisa de nós, irmãos. Desculpe, eu sinto em te dizer isso. Isso também me pega, mas é a grande realidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós aprendemos? Que desde o começo da história, Deus procura e convoca quem? Parceiros. Olha como Deus é fantástico, irmãos. Como assim, pastor? Se Ele não precisa de nós, por que Ele nos convoca? Ele levantou quem? Olha lá, ó. Ele levanta os sacerdotes. Ele levanta os patriarcas. Deixa eu vir na sequência certa, para você não me chamar a atenção depois. Ele levanta os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ele levanta os sacerdotes, ele levanta os reis, e no meio dos reis tinha a rainha também. Ele levanta os profetas. Ele levanta, irmãos, é impressionante isso, até reis pagãos, para cumprir o seu propósito. Jeremias 27, lembra de Nabucodonosor, rei da Babilônia? Deus chama ele e diz para o povo, diz para o profeta, anunciar para o povo: eu chamei, eu levantei Nabucodonosor para servir aos meus propósitos. E no Novo Testamento, se eu dei um exemplo do Antigo, eu vou dar do Novo.
Só podia ser ele mesmo, né? O apóstolo Paulo. Que deixa evidente, eu quero ler esse texto junto com você. Eu peço para você, já por gentileza, ficar de pé para a gente ler esse texto juntos. Abra aí, 2 Coríntios 5, versos 18 ao 20. Nós vamos ler juntos esse texto. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. O apóstolo Paulo, irmãos, na sua segunda carta para os Coríntios, ele deixa claro, ele deixa evidente nesse capítulo que a igreja é formada por pessoas reconciliadas com Deus mediante a fé em Jesus. Amém? E consequentemente, como fruto, como benefício dessa reconciliação, nós nos tornamos, olha que coisa fantástica, nós, você e eu, nós nos tornamos parceiros de Deus na missão. O que Paulo está escrevendo aqui? Que Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. E talvez nós paramos para perguntar, mas como isso é feito, pastor? Como nós conciliamos ou reconciliamos ou conduzimos as pessoas em reconciliação com Deus? Um dos caminhos que nos apontam para essa resposta é a proclamação do Evangelho. Eu e você precisamos continuar, irmãos, passando bastão, de geração em geração, anunciando, falando de Jesus. É a igreja que, comissionada como parceira de Deus, faz o apelo aos homens para se arrependerem. E seguindo o texto, ele diz, olha, Deus nos tornou embaixadores dele nesse mundo. Olha só. E a gente só vai entender com profundidade a afirmação de Paulo quando nós lembrarmos da figura de um embaixador. É uma figura importante, é ou não é? Em outras palavras, o que ele estava dizendo para a igreja? Irmãos, irmãs, vocês são importantes. Sabe por quê? Não é pela roupa que você veste, pelo status social que você tem na sociedade, não é isso, irmãos. Se você é rico ou pobre, se você é brasileiro ou japonês, não é isso. Vocês são importantes, sabe por quê? Porque vocês carregam a mensagem de salvação. É através dessa mensagem que o perdido, pecador perdido, assim como eu um dia, assim como você um dia, são o quê? Reconciliados com Deus. Vamos ler esse texto junto? Olha lá, 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Vamos lá. 1, 2, 3. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Feche os seus olhos, pode sentar e feche os seus olhos por um instante. Quando você lembra, quando você ouve eu mencionar daqui da frente que a história não terminou e que você tem uma parcela grande de responsabilidade nessa história, o que vem ao seu coração, irmãos? Quando você pensa que a história não terminou e que Deus um dia te convocou, te chamou, te incluiu na missão dele, o que vem ao seu coração?
Qual é a reflexão à luz da palavra que isso gera dentro de você? A história continua, o reino não para. E nós somos convocados, nós não podemos negligenciar isso, irmãos. Nós não podemos. Eu gostaria que você orasse a Deus agora. Eu convido a equipe do louvor para me apoiar aqui, por gentileza. Nós vamos entoar um hino antes de tomarmos a ceia do Senhor. Mas eu gostaria que você refletisse por um instante no seu compromisso com essa missão.